Estamos na ponta da linha com o Dr. Lima, que é cirurgião cardiovascular e vai conversar conosco. Diretamente de São Paulo, Dr. Lima, bom dia. Bom dia, Danilo, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Doutor, o senhor é cirurgião cardiovascular já há quanto tempo? Eu me formei na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 1996. Depois disso foram 2 anos de residência em cirurgia geral, 3 anos de residência em cirurgia cardiovascular, 3 anos como médico-chefe da residência, nós chamamos aqui de preceptor, 4 anos de doutorado e 3 anos de especialização em transplante cardíaco. São 21 anos no total. Doutor Lima, me diga uma coisa, muita gente está ouvindo, cada um está ouvindo a rádio neste exato momento e deve estar se perguntando, né? Doutor Lima, o que é um marca-passo? Veja bem, o que acontece, Danilo? O coração, ele funciona como uma bomba, né? E o papel dele é empurrar o sangue para frente. Parte desse sangue vai para o pulmão, para receber o oxigênio, e parte do sangue vai para o corpo todo, depois que já recebeu o oxigênio, para nutrir o corpo todo, levando nutrientes e levando oxigênio. Essa atividade de bomba do coração é controlada por um centro elétrico. Então o coração, além da atividade de bomba, tem uma atividade elétrica, que vai determinar a frequência cardíaca, ou seja, quantas vezes o coração bate por minuto, em que situações o coração tem que bater com maior frequência ou com menor frequência. O marca-passo é um aparelho desenvolvido justamente para aquele paciente que tem algum problema nessa atividade elétrica. E ele vai controlar o ritmo do coração, garantindo sempre uma frequência cardíaca mínima para que aquela pessoa não fique com pressão muito baixa, para que ela não tenha mal-estar, que ela não tenha perda de consciência, ou seja, é um controlador da frequência do coração. Isso, em resumo, é o que é o marca-passo. Muito bem, para quem ligou o rádio agora, né, estamos conversando com o Dr. Lima, que é cirurgião cardiovascular, coordenador da Comissão de Remoção de Órgãos da ABTO, que é a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, e também ele é professor e doutor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, né, um homem conceituado no Brasil todo. Doutor Lima, me diga uma coisa, Fernando Henrique Cardoso, né, tá aos seus cuidados, né? O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele foi submetido a implante de marca-passo no Hospital do Coração, aqui em São Paulo, que é um hospital da Fundação de Japeme, onde nós operamos lá também. Ele foi tratado por um arritmologista, que é o responsável por fechar esse diagnóstico e fazer o implante do marca-passo. As equipes de cirurgia ficam sempre de retaguarda. É um procedimento de baixo risco, mas tem um risco associado e, eventualmente, uma equipe de cirurgia precisa entrar para tratar alguma complicação. E o marca-passo tem salvado muita gente, né, doutor? O marca-passo é um dos dispositivos que mudou a história das doenças do coração no mundo todo. Nós já temos mais de 15 milhões de marca-passos implantados só no Brasil. 15 milhões de aparelhos já implantados. Em geral, eles têm uma vida média de 7 a 10 anos, dependendo da frequência com que ele é utilizado. Isso varia conforme o sexo, conforme a idade, conforme a doença que levou ao implante do marca-passo. E os marca-passos mudaram a história da cardiologia no mundo todo. Salvaram muitas vidas, continuam salvando. Eles são cada vez menores, causando incômodo cada vez menor, duram cada vez mais tempo. Os marca-passos de hoje em dia são blindados, a pessoa pode passar por roleta de banco sem nenhuma restrição, pode se submeter a exame de ressonância magnética, exame de tomografia, e não vão ter problema. Então, não só a medicina, mas sobretudo a engenharia associada à medicina evoluiu muito e permitiu que nós pudéssemos tratar um número cada vez maior de pessoas de forma muito mais simplificada e com risco menor. Muito bem, para quem está nos acompanhando, ou ligou o rádio agora, estamos conversando com o Dr. Lima, que é cirurgião cardiovascular,
coordenador da Comissão de Remoção de Órgãos da ABTO, que é a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, e também ele é professor, né, e doutor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Os nossos ouvintes que estão nos escutando, né, que tiver alguma pergunta para o doutor Lima, pode ligar pelo nosso telefone, né, é o 3626-3530, pode ligar pelo 3626-3530 e fazer sua pergunta aqui diretamente com o doutor Lima, né, e também através do nosso telefone da Claro, que é 8945-1206. Muita gente pode mandar também sua pergunta pelo WhatsApp, né, pelas plataformas. Já tem aqui, né, as pessoas já ligando já aqui, mas é o nosso repórter aqui. Muito bem, doutor, me diga uma coisa, muita gente que está acompanhando a gente, né, muita gente, sabemos que hoje, né, o coração ele é uma arma primordial para o ser humano. O coração é tudo, né? Se o coração parar, a coisa realmente complica. Quem precisa colocar um marca-passo, doutor? Olha, existem indicações das mais variadas possíveis, né? Na maior parte das vezes, as pessoas que precisam colocar o marca-passo já estão aí com mais de 60, 70 anos de idade, e aí começam a ter uma degeneração desse sistema nervoso que fica dentro do coração, e aí elas podem ter sintomas ou não, como a vista fica escurecida, a pressão cai, elas têm uma sensação de perda de consciência, que vão desmaiar, principalmente quando vou fazer alguma atividade física, porque como o coração não consegue aumentar a frequência cardíaca, a pressão não sobe e a pessoa passa mal. Mas existem condições outras que podem fazer com que alguém precise de marca-passo. Algumas pessoas já nascem com alterações que nós chamamos de congênitas no sistema de condução elétrica do coração, e muitas vezes precisam de um marca-passo precocemente. Então essas pessoas vão passar mal, geralmente, quando fazem alguma atividade física no colégio, e não é incomum que nós recebamos um adolescente que absolutamente assintomático até então, e que descobre que nasceu com essa alteração no coração. Algumas pessoas também precisam do implante do marca-passo depois do infarto. Então o infarto também pode causar o que nós chamamos de bloqueio do coração, essa atividade elétrica para de funcionar, e essa pessoa pode precisar de marca-passo temporário ou definitivo. Esses são os marca-passos que cuidam especificamente dos problemas de ritmo do coração, para garantir que não funcione, com que ele se mantenha com a frequência cardíaca adequada, conforme a necessidade da pessoa. Existem outros tipos de marca-passo para algumas condições específicas. São marca-passos mais modernos, são bem mais caros, e para tratamento, por exemplo, de insuficiência cardíaca, que nós chamamos de marca-passo de ressincronização. Nós temos o marca-passo que, além de garantir o ritmo do coração, faz o diagnóstico se aquela pessoa teve alguma arritmia que pode colocá-la em risco ou não. E antes que ela tenha uma parada cardíaca, o marca-passo mesmo dá um choque elétrico no coração, desfibrila o coração. Esse nós chamamos de desfibrilador. Geralmente nós usamos em pacientes que têm doença de Chagas, ou em pacientes que já tiveram um infarto e que têm arritmias com frequência, que vem a uma arritmia grave, um risco de morte súbita, precisaram de cardioversão elétrica, e aí nós implantamos esse que nós chamamos de desfibrilador. Já é um marca-passo bem mais moderno, já é um marca-passo bem mais caro, está por volta de 120 a 150 mil reais só o aparelho. Doutor Lima, tem uma pergunta aqui de Dona Maria Efigênia. Ela mandou o seguinte: Danilo, bom dia. Minha mãe tem 60 anos. Quais os riscos que podem acontecer nesta cirurgia? Em função da idade, ela pode ter qualquer doença cardiovascular. Qualquer doença cardiovascular. Isso se faz em função da idade e dos fatores de risco que ela tiver. Se ela for hipertensa, se ela for diabética, se ela for sedentária, se ela fumar, se ela tiver colesterol elevado, enfim, se ela tiver histórico familiar. Mas, principalmente as mulheres, depois dos 65 anos de idade, têm que ficar atentas, passar por um cardiologista, porque elas podem ter uma degeneração do sistema elétrico de condução do coração, que nós chamamos de doença do nó sinusal. Não vem ao caso, mas muitas vezes elas perdem a consciência, desmaiam, e aí vão ao pronto-socorro,
são submetidas a um eletrocardiograma e se descobre que ela tem essa doença e que vai precisar de um marca-passo. Então, principalmente as mulheres, depois de 60, 65 anos de idade, têm que passar por um cardiologista. Da mesma forma que elas passam todos os anos no ginecologista, deveriam passar também no cardiologista para fazer o diagnóstico precoce, idealmente prevenir essas doenças, mas se ela já tiver a doença desenvolvida, que se faça o diagnóstico o mais precocemente possível para se tratar, para que ela não possa ter nenhum evento cardiovascular mais sério que possa eventualmente impor um risco de morte. Doutor Lima, para quem ligou o rádio agora e está nos acompanhando, estamos conversando, né, com o doutor Lima, que é um grande cirurgião, né, cirurgião cardiovascular e coordenador da Comissão de Remoção dos Órgãos da BTO, que é a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Ele também é professor doutor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e vai fazer a cirurgia do Fernando Henrique Cardoso, né? Já fez, né, participou da equipe e tem mais pergunta aqui, ó, e pergunta que não falta, viu, doutor? Dona Nena está perguntando aqui o seguinte: Danilo, minha mãe passou por um cardiologista e o cardiologista lhe informou que o coração estava inchado, isso é normal? Não, isso não é normal. Isso é uma maneira como as pessoas em geral se referem a uma situação de insuficiência cardíaca. Nós temos no Brasil hoje uma verdadeira epidemia de insuficiência cardíaca. Nós temos milhões de brasileiros com insuficiência cardíaca. Nós temos mais de 5 milhões de brasileiros que deveriam ter o diagnóstico e deveriam estar se tratando adequadamente. São 500 mil novos brasileiros todos os anos com diagnóstico de insuficiência cardíaca. Então, o coração inchado, boa parte das vezes, você não tem uma causa específica. Mas, em geral, você acompanha um paciente que tem hipertensão e que não tratou adequadamente, que tem doença de Chagas e não sabia. Então, ela precisa necessariamente fazer o acompanhamento com o cardiologista, se tratar com o cardiologista, para que ele faça o acompanhamento para que o coração não continue crescendo. Doutor Lima, outra pergunta aqui do Anderson botou o seguinte, mandou o seguinte: Danilo, colocando marca-passo, esse dispositivo afetará a minha aparência? Eu acho que Anderson é muito vaidoso. Viu? Não. Os dispositivos hoje são muito pequenos e são muito finos. Então você implanta por baixo do músculo, aqui um pouquinho abaixo da clavícula, e são absolutamente imperceptíveis. O corte é pequeno, são 3, 4 centímetros. Os cabos são colocados por dentro do corpo da pessoa até o coração. E ninguém vai perceber que ele tem marca-passo. Mais pergunta aqui pelo WhatsApp, né? É a dona Maria José da Nova Goiânia. Danilo, pergunte aí se muda o estilo de vida da pessoa. Não muda o estilo de vida. O marca-passo vai garantir que ela tenha um coração sempre no ritmo adequado. Obviamente, que a pessoa que tem um diagnóstico como esse, ela vai começar a prestar mais atenção, ela vai procurar controlar melhor os fatores de risco, ou seja, ela vai ganhar direto e indiretamente. Mas por conta do marca-passo, não. Ela não vai ter restrição nenhuma, não vai precisar tomar nenhum medicamento especificamente por causa da presença do marca-passo. O marca-passo só vai garantir que ela tenha sempre o coração no ritmo correto. Agora uma pergunta interessante também aqui do rapaz do Joab, ele mandou o seguinte: Danilo, bom dia, tal. Ele mandou o seguinte: os ímãs afetam o meu dispositivo? Não, desculpa, eu não consegui entender. Os ímãs, se ele passar, né, ele tá com uma cápsula, né? Aí ele passou por algo que tem aqueles ímãs, aquele negócio que atrai, aquele metal que atrai, né? Aí tá perguntando se afeta o dispositivo, os ímãs. Não. Os dispositivos mais modernos, os 2, 3 anos para cá, que são absolutamente blindados, a pessoa não tem mais esse tipo de preocupação. É que você tomar um pouco de cuidado para saber exatamente quando a pessoa implantou o marca-passo. Às vezes ela acha, hoje em dia eles não têm mais esse problema, mas ela tem o marca-passo há mais de 5 anos. O fundamental é que ela passe com um cardiologista para saber exatamente qual é o marca-passo que ela tem e que tipo de restrição ela pode ter. Tem mais outra pergunta aqui, doutor.
O Severino César da Silva mandou o seguinte: tendo marca-passo, se pode usar ferramentas elétricas e domésticas? Pode. Pode usar ferramenta elétrica, doméstica, pode usar micro-ondas, eles não interferem mais, eles são absolutamente protegidos. Pode andar de elevador, são as perguntas mais comuns. Pode andar de avião. Pronto, é isso que estava já tem outra pergunta aqui, perguntando se o camarada mandou o seguinte: se ele pode passar por detectores antifurto de loja ou sistema de segurança de banco, de aeroporto, desses negócios, doutor? Pode. Com os dispositivos mais novos, eles não têm restrição nenhuma. Nem os detectores de metal de aeroporto, nem detectores de metal de banco. Não tem mais essa preocupação. Pronto. Estamos conversando com o Dr. Lima, diretamente de São Paulo, ele que é cirurgião cardiovascular, coordenador da Comissão de Remoção de Órgãos da BTO, da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, e professor doutor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Estão perguntando aqui, Danilo, como é o procedimento para a cirurgia? Pois a minha mãe está com a cirurgia para fazer e eu estou aflito, me ajude. Os riscos são pequenos, né? Mas todo procedimento cirúrgico tem um risco associado. Tem a necessidade de você ter sempre uma equipe de cirurgia à disposição. É feito um corte pequeno, abaixo da clavícula, o aparelho é colocado por baixo do músculo, dele saem 1, 2 ou 3 cabos, dependendo do tipo de marca-passo que for necessário implantar, e esses são colocados por dentro das veias que levam ao coração. Então, eles passam pela veia cava e dependendo do que você quer tratar, um cabo fica no átrio, ou 2 cabos ficam no ventrículo. Então aí depende, enfim. É um procedimento rápido que dura aí no máximo 1 hora e em geral não tem nenhuma intercorrência. Muito bem, estou perguntando aqui como é a vida, né, de quem coloca um marca-passo, é normal, né? O doutor já respondeu praticamente isso, estou perguntando aqui de novo, como é que é a vida de quem coloca um marca-passo, doutor? Vida normal, vida que segue, sem problema nenhum. Pode voltar em 1 semana, 15 dias às atividades normais, só se pede para que durante um mês a pessoa não dirija, não faça o esforço, o movimento com os braços de dirigir, mas depois disso, vida absolutamente normal, sem nenhuma restrição. E doutor, como é que pode se prevenir de doenças cardiovasculares? A prevenção, na verdade, ela deveria começar ainda na adolescência, né? Fazendo tudo aquilo que a gente sempre preconiza, mas não é fácil frente ao dia a dia cada vez mais estressante das pessoas. Mas se as pessoas criarem o hábito de passar com um cardiologista a partir dos 35, 40 anos de idade, rotineiramente, mesmo que não sintam nada, para que elas continuem saudáveis, elas vão ganhar muito em qualidade de vida. Porque grande parte das doenças cardiovasculares são assintomáticas durante muitos anos. E quando elas se manifestam, é porque já é uma complicação grave, como um infarto, como a morte súbita, como um acidente vascular cerebral, um derrame, uma arritmia cardíaca. Então, o que a gente acaba pedindo para as pessoas é que elas tenham o hábito de passar por um cardiologista rotineiramente, na medida do possível, que ela controlem os fatores de risco, não fumem, que pratiquem atividade física pelo menos 3 vezes por semana por 1 hora, evitem os excessos de sal, os excessos de gordura, de origem animal, que incorporem à sua rotina alimentar alguns alimentos que são cardioprotetores, né? Em especial o azeite de oliva, o vinho, cereais, principalmente na forma de grãos, são o que nós chamamos de cardioprotetores, e que principalmente se ela tiver histórico familiar de doença do coração, de morte por doença do coração, de infarto, que ela não deixe de procurar um cardiologista a partir dos 35, 40 anos de idade, sempre para fazer um check-up. Muito bem, doutor Lima, eu só tenho a lhe agradecer pelo seu tempo. Não vou tomar muito tempo, não, porque o senhor precisa operar muitas vidas, salvar muitas vidas. O senhor pode deixar o seu telefone para contato?
Eu que agradeço a oportunidade e o privilégio. Se as pessoas quiserem entrar em contato comigo, é mais fácil elas procurarem